Casa do Estudo. Seja uma pessoa melhor. Uma coletânea de tudo que aprendi e que você também poderá aprender. De André Fernandes. O que é mindset e como ter uma mentalidade de sucesso? Se você deseja obter sucesso, precisa saber o que é mindset e qual é o tipo certo que precisa desenvolver em seu negócio e na vida. Antes de revelar, vamos explicar por que essa é a maneira certa para chegar aonde você quer. Muita gente pensa que o sucesso é um lugar encantado e distante, como um caminho fácil e bonito por onde apenas os escolhidos podem passar. Mas a verdade é que entre você e o sucesso do seu negócio existem diversos obstáculos. O grande perigo dos obstáculos é você permitir que eles se transformem em desculpas. Se você pensar bem, a desculpa é na verdade um obstáculo que você desistiu de superar, só que, para superar cada obstáculo durante a caminhada, você precisa desenvolver um mindset de crescimento, ou seja, você precisa ser irrazoável. Vamos explicar. Uma pessoa irrazoável é alguém que faz algo sem precisar de razões para tal. Por isso, a grande maioria das pessoas de sucesso são irrazoáveis. Elas fazem o que é preciso apesar de todos os problemas, mesmo sem ter dinheiro, sem ter instrução, apesar da idade e assim por diante. Você também poderia colocar nesta lista a sua razão ou o seu obstáculo. Sabe por quê? Porque a imensa maioria das pessoas que conseguiram realizar os próprios sonhos não eram pessoas extraordinárias ou superdotadas. Na verdade, elas foram pessoas medianas, porém com consistência, que ao invés de se compararem com os outros, se concentraram em ser melhores do que si mesmos, todos os dias, apesar das dificuldades, um dia após o outro, até chegar onde queriam. Por isso, para ser um empreendedor, um profissional de sucesso ou qualquer outra atividade que queira desenvolver, você irá precisar desenvolver um mindset razoável. Quer saber como desenvolver uma mentalidade de sucesso para você e seu negócio? Então fica aqui conosco, que iremos lhe mostrar em 4 passos. Então vamos começar? Passo número 1. O que é mindset e quais tipos existem? Mindset é um termo em inglês com um significado muito parecido ao da palavra mentalidade. Ou seja, é a predisposição para certos tipos de pensamento e comportamento, tanto de pessoas quanto de sociedades e organizações. Se a sua mente fosse um celular, ela seria o sistema operacional. Isso quer dizer que ela determina como as suas ações vão funcionar nas diferentes áreas da sua vida. Sabemos que essa história pode parecer um pouco teórica, mas existem evidências que sustentam essas afirmações. A principal referência desse campo de estudos é a professora de psicologia e pesquisadora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Carol Dweck. Em seu livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, ela nos mostra que existem basicamente 2 tipos de mindset: o mindset fixo e o mindset de crescimento, sendo que o segundo tipo também pode ser chamado de progressivo ou crescente. Agora vamos ver como cada um deles funciona e afeta a sua vida e as suas escolhas. Mindset fixo. Como o próprio nome diz, esse tipo está presente nas pessoas que acreditam que as coisas são do jeito que são e ponto final. Um exemplo é quando alguém diz que uma pessoa é inteligente apenas porque nasceu assim, ou que um músico toca bem o piano porque tem talento ou nasceu com um dom. Na prática, essas pessoas não valorizam o esforço, já que o resultado dependeria de elementos externos como o talento. Além disso, elas limitam o crescimento pessoal e profissional, já que mantêm tantas pessoas quanto organizações na zona de conforto. Um exemplo de pensamento é que podemos imaginar que você tenha um amigo que decide tocar violão, mas que nunca tenha estudado música. Depois de apenas uma aula, o mais provável é que ele esteja longe de conseguir tocar perfeitamente. Se ele tiver um mindset fixo, a tendência é pensar: eu não levo jeito para isso, então não vou perder o meu tempo. Do outro lado dessa história, existe o mindset de crescimento. Você já deve ter visto isso, imaginando que ele é o oposto do fixo. Isso quer dizer que as habilidades podem ser aprendidas e desenvolvidas ao longo do tempo por meio de esforço e dedicação. Ter esse tipo de comportamento te permite enxergar obstáculos e desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento. Ou seja, ele defende que a inteligência, os dotes musicais, físicos ou artísticos, ou qualquer outra qualidade, dependam de empenho e não de talento nato para crescer.
Essa atividade mental oferece a liberdade necessária para a busca de novas soluções e a autossuperação. Isso porque a possibilidade de errar ou não parecer inteligente deixa de ser um impedimento e passa a ser visto como parte do processo para conquistar um objetivo. Mas voltando ao exemplo do seu amigo que quer aprender a tocar violão, caso o mindset dele seja o de crescimento, ele provavelmente vai chegar à conclusão de que precisa continuar indo às aulas e praticando para melhorar, até conseguir tocar o seu violão. Passo número 2. Como descobrir o seu mindset? Agora que você já sabe o que é mindset, chegou a hora de descobrir se você tem mindset fixo ou mindset de crescimento. Eu acredito que com as características que mostramos, você já pode ter uma ideia de qual seria o seu tipo. Mas se quiser ajuda para descobrir, você pode fazer testes gratuitos na internet. Apesar da maioria das pessoas terem diferentes aptidões para diversas áreas da vida, desenvolver um mindset de crescimento em alguma delas pode ser contagiante. O que queremos dizer é que se você muda o padrão mental da sua vida financeira, por exemplo, as chances são de que essa mudança contagie outras áreas. E se você ou seu negócio possuem mindset fixo, não se preocupe, pois essa realidade pode começar a mudar ainda hoje. Já que um mindset de crescimento pode ser desenvolvido por qualquer pessoa e pelo seu negócio também, até porque o mais importante de descobrir qual é o seu tipo de mindset é o que você vai fazer com essa informação. Depois de saber mais sobre os tipos de mindset e refletir sobre qual é o seu, vamos ver agora algumas formas práticas para o crescimento do seu. Passo número 3. 6 dicas para construir um mindset irrazoável. Dica número 1. Prestar atenção. O começo da sua jornada para desenvolver é perceber quais são os seus pensamentos limitados. Para isso, perceba como seu pensamento fixo atua dentro da sua mente. Sabe aquela voz que diz, eu sempre fui péssimo nisso, isso é muito difícil para mim, ou é melhor eu desistir logo, porque eu nunca vou conseguir aprender isso? Ou que diante do sucesso dos outros fala, para ele é fácil, mas também essa habilidade de família. Ou essa pessoa não precisa fazer nada para conseguir o que quer? Pois é, fique atento a isso. Entender como essa voz influencia os seus comportamentos vai te ajudar a construir um mindset de crescimento pouco a pouco. Dica número 2. Escolha o desafio. Se prestar atenção, você vai perceber escolhas diárias que podem ser transformadas em desafios. Por exemplo, se tiver a chance de fazer algo que você está acostumado ou algo desafiador, fique com a segunda opção. Não estamos falando de escolher entre tomar café ou saltar de paraquedas, não é isso. Estamos falando de não temer os desafios por medo de falhar. Dessa forma, você tem a oportunidade de aprender algo novo e fortalecer a sua autoconfiança. O lema a ser seguido é aprender algo novo todos os dias. Fixando essa ideia na cabeça, passamos a perceber diversas oportunidades ao nosso redor. Dica número 3. Foco na solução. Acreditamos que você já ouviu a expressão, se a vida te der limões, faça uma limonada. A maioria das pessoas interpretam essas palavras como uma mensagem de otimismo, mas ela também pode ser como algo a mais. O que queremos dizer é que se você encontrar um obstáculo, tente vê-lo através de uma perspectiva de crescimento. Ao invés de pensar que o obstáculo vai te atrasar ou até mesmo impedir de você chegar aonde deseja, foque no que você pode aprender com ele, como essas novas habilidades vão te ajudar no futuro e como serão as coisas depois que você superar os obstáculos. Dica número 4. Aprenda sempre. Quando encontrar uma pessoa que faça um determinado trabalho ou atividade melhor do que você, aprenda com ela. Em vez de diminuir a conquista ou a habilidade do outro, entenda como e por que ela consegue fazer o que faz. Aproveite essa oportunidade para aprender com quem já é especialista em algo que você está tentando aprender. Além disso, aprenda sempre com as situações adversas do dia a dia. Dica número 5. Use sempre a expressão ainda. Diante de um desafio ou uma tarefa que você acha difícil, lembre-se que qualquer conhecimento pode ser aprendido. Para conseguir atingir os seus objetivos, você pode usar o poder do ainda. Como funciona isso? Comece a adicionar a palavra ainda após qualquer pensamento limitado que você tenha. Por exemplo, eu não sei dirigir. É uma frase muito diferente de eu não sei dirigir ainda.
O primeiro caso é uma negação completa da possibilidade de dirigir. Já a segunda frase, com a aplicação do ainda, sugere que aprender a dirigir pode não ser uma realidade no momento, mas é algo que vai acontecer. Dica número 6. Escolha as companhias. Existe um consenso no mundo dos negócios de que você é a média das 3 pessoas com quem mais convive. Então, para você começar um mindset razoável, não basta que você apenas deixe as desculpas de lado. Se cercar de gente que dá desculpas para tudo não vai te ajudar. Ao contrário, você precisa se rodear de pessoas que não toleram desculpas, gente que, apesar de todos os impedimentos, te inspirem a ser melhor, te tirando da zona de conforto. Bom, até aqui você já viu as dicas para transformar o seu mindset pessoal. Então dá só uma olhada em como crescer o mindset no seu negócio e chegar ao próximo nível. 7 maneiras para ter um mindset de crescimento do seu negócio. Já falamos sobre as dicas para o crescimento e como você deve ter percebido até aqui. Para ter sucesso na sua empresa ou qualquer outra área da sua vida, a mudança precisa começar por você. Para te ajudar com isso, separamos 7 dicas para trazer essa mentalidade para o seu negócio também. Dica número 1. Clareza. O primeiro passo para mudar o mindset do seu negócio é você enxergar de forma clara quais são os novos valores a partir de agora e abrir o jogo com sua equipe, caso você possua uma. É preciso explicar de forma clara quais são esses valores e por que a decisão de mudança foi tomada. Além disso, é muito importante deixar claro quais são os objetivos a serem alcançados e que passos serão seguidos para chegar lá. Dica número 2. Trabalhe em conjunto. Você provavelmente já se deparou com a expressão "duas cabeças pensam melhor que uma", e ela se aplica muito bem aqui. Estimular o trabalho de equipe pode trazer resultados muito mais satisfatórios do que incentivar apenas a competitividade entre os funcionários. Quando o trabalho é compartilhado por todos, o comprometimento com o resultado é muito mais profundo, já que ultrapassa as atribuições de cada um. Assim, além de encontrar soluções mais rápidas, o trabalho flui melhor, pois a dificuldade de um membro da equipe pode ser o ponto forte de outro. Outra vantagem é não concentrar todas as informações em uma só pessoa. Assim, caso essa pessoa adoeça ou se desligue da empresa, você não fica na mão. Dica número 3. Seja audacioso. Para crescer o seu negócio, você precisa avaliar as possíveis vantagens de correr riscos razoáveis, ou seja, enfrentar desafios, porém, sem comprometer o seu negócio. Essa verdade também deve estar presente no perfil da sua equipe, estimulando a mesma a sair da zona de conforto, assumindo novas responsabilidades e aceitando novos desafios. Dica número 4. Compartilhe. Em uma empresa de mindset fixo, é comum que as pessoas não compartilhem informações umas com as outras, acreditando aumentar a sua própria importância. Essa cultura não é saudável, porque desestimula as pessoas a enxergar os objetivos da empresa por um ponto de vista global. Além disso, essa forma de trabalho também diminui os rumores e as conversas de corredor, pois todo mundo acaba sabendo o que está acontecendo. Dica número 5. Aceite desafios. Superar desafios é o que pode levar o seu negócio para o próximo nível. Por isso, você não precisa esperar que eles batam na sua porta. Encontre ou crie desafios construtivos para o seu empreendimento. Por exemplo, com base no seu faturamento atual, defina uma meta de crescimento para o próximo ano. Se você vende um produto físico, por exemplo, encontre formas de diminuir os custos dele e aumentar a sua margem de lucro. Uma outra opção é encontrar os principais problemas do seu negócio e encontrar soluções criativas para ele. Dica número 6. Dê feedback de crescimento. Não adianta nada falar sobre mindset de crescimento para a sua equipe e continuar premiando o talento ao invés do esforço. Ou até mesmo punindo funcionários que aceitaram desafios, se esforçaram, mas não atingiram a meta. Ao fazer avaliações de desempenho com sua equipe, você pode se perguntar: se essa pessoa aceitou desafios, se esforçou pelo próprio crescimento e ainda ajudou os demais a crescerem. Ao invés de valorizar e recompensar apenas os resultados, esteja atento ao processo para perceber se as pessoas estão crescendo. Por fim, dica número 7. Passe a aconselhar as pessoas menos experientes.
Nenhuma mudança acontece sem esforço. Isso porque as coisas que estamos acostumados a fazer funcionam no modo automático. Assim, para que a sua empresa tenha um mindset de crescimento, você precisa ter certeza de que as pessoas entenderam a nova proposta e estão indo na direção certa. Por isso, converse periodicamente com a sua equipe e, caso o seu negócio seja expressivo, aplique questionários e descubra como o processo de mudança está acontecendo. Com base nessas informações, você pode entender quais são as dúvidas e pontos de dificuldade. Isso vai te dar a clareza para conduzir projetos de mudança na direção certa, solucionar possíveis resistências e perceber quando o mindset de crescimento chegará de vez. Minutos finais. Como funciona a psicologia do sucesso? O mindset é também chamado de psicologia do sucesso. A psicologia do sucesso funciona de modo a identificar quais são os pensamentos e padrões de comportamento de uma pessoa. Ao chegar até aqui, você já conhece os dois caminhos possíveis e provavelmente já tem uma ideia sobre qual definição de mindset se encaixa melhor com o seu perfil. E não se preocupe se você identificar características dos dois mindsets em seu comportamento, pois isso é bastante comum, inclusive acontecendo em contextos diferentes. De todo modo, dos dois caminhos demonstrados, apenas o mindset de crescimento é capaz de levar o indivíduo a desenvolver todas as suas potencialidades, guiando seus esforços para o sucesso. Isso porque pessoas de mindset fixo rechaçam o esforço como uma característica relegada àqueles que não podem contar com talento natural. Ele não é muito inteligente, mas é esforçado, dizem. Se voltarmos à antiga fábula da tartaruga e a lebre, ninguém deseja ser a tartaruga esforçada, e sim a lebre mais esperta, capaz de usar o seu talento em menor esforço possível para cruzar a linha de chegada. Vivemos uma sociedade que preza muito mais pelo talento nato, como se fosse ele a própria realização do sucesso, e não uma potencialidade que precisa ser trabalhada. A verdade é que, assim como na fábula ou na vida real, quem alcança o sucesso são aqueles que trabalham de maneira constante. E o fracassado é aquele que não se esforça. É claro que não se pode afirmar que todos aqueles que fracassam o fazem por não terem se esforçado, pois isso não é uma verdade absoluta. Existe um número infinito de razões psíquicas, sociais e físicas que podem fazer alguns terem mais vantagem sobre outros. O ponto é que, por mais que alguns fracassem, mesmo tendo se esforçado, quem não se esforça muito dificilmente vai atingir o sucesso. Enquanto pessoas de mindset fixo se recusam em ao menos tentar, por acreditarem que o fracasso é certo, as pessoas de mindset de crescimento se esforçam, pois têm a noção de que, para vencer, é preciso tentar. E aí? Que está a psicologia do sucesso? André Fernandes.